Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e o verso 29. Mateus, Evangelho do Rei, capítulo 11, verso 29. Eu quero apenas usar uma expressão. Bom, eu vou ler todos porque é o negócio do contexto, não é? Nós vamos estudar essa noite sobre o tema Aprendendo com o Lápis. Diga comigo, aprendendo com o lápis, ok? Vamos lá, Mateus, capítulo 11, verso 28, vamos ler, diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, eu estava ouvindo, é por isso que nós precisamos ter a sensibilidade quando nós estamos na igreja, porque eu tinha preparado um assunto, mas mediante o louvor, as palavras oralizadas aqui, não verbalizadas, né, as que foram oralizadas, o meu coração, eu comecei a fazer uma anotação rapidinho ali, na hora que a irmã Cida estava orando, e veio ao meu coração de nós estudarmos essa noite sobre esse tema, aprendendo com o lápis. Eu quero usar apenas a expressão aqui do 29, que diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O nosso Deus, Ele é muito poderoso, nosso Deus é muito grande, poderosíssimo é o Deus que nós servimos. Mas o nosso Deus também, sendo muito grande, muito grande, muito grande, muito grande mesmo, sendo poderosíssimo, tudo aquilo que você imagina e muito mais, Ele também nos fala de várias formas. Por exemplo, Deus usa a natureza para falar conosco, Deus usa circunstâncias para falar conosco, mas também Deus utiliza de pequenas coisas para nos ensinar. Porque às vezes nós estamos preocupados em aprender com muitas coisas ou grandes coisas. Na verdade, também Deus nos ensina com coisinhas que parecem ser tão insignificantes, como no caso esse lápis. Parece que o lápis, ele tem a única função de juntar os nossos verbos, os nossos pronomes, os advérbios, as consoantes, as vogais. Mas quando eu olhei e olho para esse lápis, eu posso aprender grandes lições com esse lápis. Aí você talvez me diga, mas pastor, eu acho que o senhor está lelé da cuca. O que Deus pode nos ensinar com um lápis, com um simples lápis, com uma simples caneta? Então nós vamos estudar aqui 1, 2, 3, 5 lições sobre esse lápis que eu acabei de ganhar, não é? Ganhei o lápis, né, pastor? Ganhei também. Então vejam bem, preste atenção. A primeira lição que eu posso aprender com esse lápis, eu peguei um papel, isso aqui é mal de pedagogo, né? Eu peguei o papel está em branco, ok? Então, a primeira lição que eu posso aprender com esse lápis é o seguinte, é que eu posso grandes coisas, eu posso escrever grandes cartas, eu posso escrever grandes mensagens, eu posso escrever grandes hinos, eu posso escrever grandes coisas, mas eu não posso esquecer que o lápis sozinho não faz isso. Ele precisa de uma mão. Esse lápis sozinho, ele não escreve.
Esse lápis sozinho, ele não faz nada. Ele é um lápis. Mas quando eu pego esse lápis, coloco na minha mão, há um conjunto de coisas aqui. Então eu posso fazer grandes coisas com esse lápis, mas eu não posso esquecer que existe uma mão guiando esse lápis. Meus queridos, nós não podemos esquecer que nós somos esse lápis, que sem a mão de Deus nós não temos condições de fazer nada. Aleluia. Sem a mão de Deus, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, sem a vida de Deus, nós não temos condições de fazer nada. Esse lápis, ele é verde, eu sou daltônico, eu acho que é verde, mas esse lápis pode ter a cor que for, ele pode ser o lápis do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, pode ter sido feito nas maiores indústrias, mas ele sozinho, ele não chega a lugar nenhum, ele precisa de uma mão. Assim é a sua vida e a minha vida, sem a mão de Deus nós não vamos fazer nada. Aleluia. Sem a mão de Deus não há ministério. Sem a mão de Deus não há pregação. Sem a mão de Deus não há louvor. Sem a mão de Deus não há igreja. Sem a mão de Deus não há milagres. Sem a mão de Deus não há curas. Sem a mão de Deus, Deus com a sua mão, ele vai abrindo, vai facilitando e vai operando grandes coisas. Olha o que diz aqui, se você vá comigo no segundo tratado do Dr. Lucas. Qual é o segundo tratado de Lucas? Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu espero que os irmãos estejam entendendo esse início aqui, hein? Atos capítulo 11 e o verso 21. Olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Atos capítulo 21, versículo 11, desculpa, gente. Atos 11, 21, tá? Atos 11, 21 diz assim, ó. 11, 21 diz: a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eu quero que você adore a Deus essa noite, porque sem a mão de Deus não há milagres. Você pode ser um excelente lápis, bem bonito, bem afiado, mas sem a mão de Deus não vamos fazer nada. Eu posso ter um raciocínio, eu posso ter, ou seja, uma mentalidade, eu posso ser um homem letrado, eu posso ter o dom natural, eu posso ter grandes coisas, mas isso não tem graça sem a mão de Deus. Aleluia! Isso não tem graça sem o poder do Espírito Santo. Eu posso ter uma voz bonita, eu posso tocar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso falar bem o português, sei lá, mas sem a mão de Deus nós não temos condições para nada. Sabe por que você acorda de manhã? Porque a mão de Deus te dá graça. Sabe por que você vive protegido? Porque você é esse lápis e a mão de Deus está te usando. A mão de Deus está te usando. A mão de Deus está te usando. Se tu não der glória a Deus, eu não vou parar. A mão de Deus está te usando. Ei, lápis! Porque às vezes a gente acha que é o grafite do nosso lápis, né? Às vezes a gente acha que é a cor do lápis. Não é, é a mão que conduz o lápis. Pega na mão do seu irmão, diga para ele: não é você, lápis, é a mão de Deus sobre o lápis. Diga para ele: não é você. Quando o daigo toca, não é ele, é o Espírito Santo dando graça. Quando eu prego, sabe por que você tolera essa voz rouca de pato rouco? Porque é a mão de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Glorifique a Deus. Sem a mão, o lápis não é nada. E a gente pensava que a gente era alguma coisa na vida, não é? Amém? Primeira lição. Deu para pegar essa primeira lição, sim ou não? O lápis ele sem a mão ele não consegue fazer nada. Agora,
Eu pedi para o pastor Genilson ir atrás de um apontador, porque esse negócio está surgindo. Que bom, né? Que Deus está dando essa coisa boa. Ó, a segunda lição, preste bem atenção. Olhe para mim aqui, ó. Eu estou escrevendo. A mão está me guiando, tá? De repente eu uso, e começa a gastar. Aí eu me lembrei do apontador. Porque preste atenção, às vezes eu uso o apontador. O que eu anotei aqui? Às vezes eu uso o apontador para afiar o lápis, não é? E o lápis vai sofrer um pouco, mas depois que eu usar, ele vai ficar tinindo. Não escandaliza não, pastor. Isso aqui é pedagogia agora, pura. Ó. Eu vou usar, quebra essa pontinha aqui, pronto, eu não consigo mais escrever. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar um apontador. E ó, olha aqui, ó. Vai dar glória a Deus, eu não vou parar de apontar. Ó, eu vou usar o apontador. O lápis vai sofrer. O lápis vai sofrer um pouco. Sai. O lápis vai sofrer um pouco. Mas quando eu tiro, olha como é que o lápis ficou. Olha como o lápis ficou afiado. Então esse apontador aqui, ele representa o quê? As nossas dificuldades. Ei, olhe para mim, quando Deus permite uma luta, é porque você vai sair apontado, afiado. Ei, sabe por que Deus permite que como é que chama isso aqui mesmo que eu esqueci? O apontador espiritual da nossa vida? Não, a gente sofre a princípio, Sanai. A gente às vezes não entende, Deus está falando aqui, hein? Às vezes a gente não entende a princípio. Por que que Deus está permitindo os apontadores da nossa vida? Mistério, só faltou o mistério, Keiko. Ela fez, só faltou o mistério do carioca, né? Então às vezes Deus permite, e a gente diz, mas por que um apontador agora? Quando tudo estava bem. Parece que eu ia mudar, parece que esse ano seria, mas é porque Deus quer te deixar afiado, apontado, tinindo. Porque se Ele não permitir os apontadores espirituais da nossa vida, a gente não vai conseguir realizar grandes coisas para Ele. Que dói, porque eu imagino passar esse lápis no apontador, isso dói. Deve machucar o lápis, mas olha como é que fica. É assim que você vai sair dessa luta. Você não vai sair humilhado, você não vai sair envergonhado, você não vai sair de... Não, se tu não entender isso, eu vou parar de pregar. Você não vai sair de cabeça baixa, você vai sair apontado, afiado. A glória de Deus, você vai, e depois do apontador, grandes obras Deus vai fazer através da sua vida, para a glória do nome de Jesus. Grandes obras. Pegue na mão do teu irmão, olhe para ele, porque você hoje é um lápis, eu sou um lápis. Olha aí, pega na mão do teu irmão, diga assim, não reclame, porque Deus está usando os apontadores. Às vezes, eita, eu vou ter que... Olha, isso aqui vem agora. Às vezes Deus usa, esse apontador é o nosso irmão que está do nosso lado. Às vezes esse apontador é a nossa família. Às vezes esse apontador é o amigo de trabalho. Às vezes esse apontador é o filho, é o pai, é a mãe. Às vezes esse apontador não é muita gente fora não. E você diz, para quê? É porque você vai sair, olha assim, ó, pronto para a mão de Deus usá-lo. Pronto para a mão de Deus usá-lo. Você está entendendo o que eu estou ensinando aqui ou está difícil? Vamos ler um texto para não ficar só na parte pedagógica. Vamos a Tiago, Bíblia. Vamos lá. Que coisa boa, né? Quando que um apontador serviria só? Meu Deus do céu. Tiago,
capítulo 1, versículo 2. Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando passardes, ou quando chegar o apontador. Tendo motivo de toda, olha, eu gosto da minha tradução, que é toda. Então não é uma parte, não é 10%, é toda. Toda alegria, quando passardes por várias provações, por vários apontadores, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Não reclame, meu querido irmão. Primeiro você está na fase da mão, Ele está guiando. Agora você está na fase do apontador. Eu sei que você nunca mais vai esquecer isso. Você está na fase do apontador. Eu estou na fase do apontador. Todos nós estamos aqui. Mas olha como é que nós vamos sair. Deu para entender ou está difícil? Estão entendendo até agora, sim ou não? Bom, terceira lição. Agora, eu deixo a fase do apontador. Nossa, eu pensei que você ia dar glória. Peraí, deixa eu tomar isso aqui, que, meu Deus, um negócio quando entra assim, umas coisas esquisitas assim. Ó, eu já deixei a fase do apontador. Ei, você ainda não entendeu? Primeira fase é a fase da mão no lápis. A segunda fase é a fase do apontador. Então eu troco o apontador agora por uma borracha. Deus está falando conosco, irmãos. Aleluia. Agora eu estou na fase da borracha. Então a terceira lição, escute essa aí. O lápis, além dele permitir o apontador, o lápis permite também que se use a borracha para corrigir. Por exemplo, eu vou escrever aqui meu nome completo. Vocês querem saber meu nome completo? Carvalho Júnior, está aqui. Escrever meu nome completo, tá? É ruim que eu vou dar todo o meu nome aqui. Se vocês soubessem que o meu nome é tão feio. Eu escrevi Carvalho Júnior. Mas às vezes, como muitos enganam, chamam de cavalo, porque principalmente criança, né? Chegou o pastor Cavalo Júnior. Mas eu vou escrever um nome aqui, Maria. Aí eu esqueço de colocar o I. E o que eu tenho que fazer? O lápis não diz assim, ei, borracha, não entre nisso. Não, o lápis não reclama. Aí eu pego a borracha, vou corrigir. Na verdade, eu vou apagar. E depois vou escrever direito, Maria, com I. O Espírito de Deus quer nos ensinar que eu, como lápis, eu preciso corrigir o que eu estou fazendo de errado. Porque o lápis, ele tem a ação da mão. Sem a mão, o lápis não é nada. O lápis precisa passar pela fase do apontador, que são as lutas e dificuldades. Mas também o Espírito de Deus quer que usemos essa noite a fase da borracha. Corrigir
algumas coisas que estamos fazendo de errado. Aí isso é mais forte, porque ninguém quer corrigir, porque o que mais nós praticamos e o que mais Deus fica triste conosco é quando estamos errados e não queremos a correção e achamos que estamos certos. A grande diferença entre os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, é que um estava errado, mas dizia que estava certo. E o outro estava errado e dizia: pequei, errei, cometi. O Espírito de Deus, essa noite, quer nos levar à fase da borracha. Nós precisamos corrigir o que estamos fazendo de errado. E isso não é fraqueza no sentido de morte, pelo contrário. Quando eu aceito, quando eu assumo que eu estou fazendo algo errado, eu preciso deixar a fase da borracha. Qual é a fase da borracha? É a fase de confessarmos, de aceitarmos. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los. A borracha, ela vem justamente para nós acertarmos e não continuarmos no erro. Aleluia, os irmãos estão entendendo. Isso aqui é muito forte, parece que não é, mas isso aqui é muito forte. Nós precisamos aceitar a fase da borracha. Diga para o seu irmão aí: está na hora de nós aceitarmos a fase da borracha, não é? Corrigimos alguns erros que estamos fazendo. Não é você usar a borracha na escrita do outro, não. Corrija você, o irmão vai corrigir ele, o irmão corrige ele, você corrige você, porque nós vamos crescer. Irmãos, nós vamos chegar no período de encararmos tudo. Sim, meu Deus. Hoje eu ouvi uma frase da irmã Cida, às vezes ela fala umas coisas que vem sempre, ela disse assim: Deus é longânimo, é por isso que Ele é paciente, porque Deus não age como nós agimos. Porque nós queremos assim, quando o ímpio erra ou quando acontece uma coisa, a gente quer que Deus, Deus dá tempo, irmão. Porque Ele terá a eternidade, foi isso que eu ouvi hoje. Ele terá a eternidade para fazer. Por que nós vamos nos preocupar em ficarmos desesperados? Aqui, ó, borracha, corrija. Você sabe o que você está fazendo de errado. Está na hora de nós usarmos isso aqui. Olha um texto aqui da Bíblia para não ficar. Vá no primeiro livro da mesma, Gênesis. Os que estão entendendo, digam: eu estou entendendo. Gênesis 32. Gênesis 32. Esse capítulo 32, do verso 22, nós temos o acerto de conta entre Jacó e Deus. Porque agir de forma errada, esse homem sempre agiu. O próprio nome diz que ele era trapaceiro. E é interessante que Jacó ele enganou algumas pessoas. Ele enganou o seu pai, isso que é pior. Ele enganou o seu irmão. Ele lá na frente vai enganar o seu tio Labão. Ele quase tentou enganar Deus, mas aí não dá, porque Deus é poderoso. Não é? Deus é grande e aí não conseguiu. Mas o capítulo 32 e o verso 22 diz assim, ó: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas e os seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-a a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir,
se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Quando ele diz Jacó, ele está dizendo, olha, eu sou o enganador, usurpador, eu cheguei até nesse exato momento enganando. Ele revela-se. O que é bonito é que Jacó revela-se, ele se mostra, ele deixa a borracha fazer o seu efeito, o seu propósito. Quando ele diz Jacó, ele diz tudo o que representava a vida dele. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois com príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E eu vou te dar um sinal que você prevaleceu. Qual é o sinal? Olha o que diz aqui, ó, o verso 30. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel, ele manquejava. Ele manquejava de uma coxa. Olha aí. Olha aí. Ele entrou no val assim, ó. Mas a fase da borracha, chegou a fase da borracha, vai dar glória a Deus, eu não vou parar de apagar aí. Chegou a fase da borracha, a fase dele passou por essa fase, como é que ele sai? Aleluia! Parece que Jacó agora está enfraquecido, pelo contrário, é agora que ele está forte, é agora que ele está forte. Eu quero que você, em nome de Jesus, corrija os erros que você cometeu em 2012 e que você não cometa neste ano. É a fase da borracha. O lápis não diz assim, ei borracha, para, ela não. Enquanto não apagar, a borracha não para. Enquanto não apagar, a borracha não para. Enquanto não apagar, a borracha não para. Precisamos corrigir. Eu tenho que corrigir algumas coisas esse ano, e eu vou lutar para isso. Amém? Vamos continuar, porque nós já vamos terminando. Ó, primeira coisa sobre aprendendo com lápis, é que o lápis sem mão não é lápis. Deu para entender? Ele só é lápis, porque tem uma mão que guia. Segundo, a gente vai para a fase do apontador, lutas, dificuldades e provações. Terceiro, é que o lápis permite a fase da borracha, para corrigir, para apagar. Quarto, não desanima não, irmão, segura aí, não desanima não, vamos lá. Quarto, olha só, tem hora que até eu não entendo a minha letra, eu acho que eu escrevi em hebraico. Tem horas que até eu não... então eu estou pegando o fio da meada aqui, ó. Em quarto lugar, o lápis, para o lápis, não importa a madeira ou a sua forma exterior, e sim o conteúdo. Glória a Deus. Aleluia. Por exemplo, esse lápis ele é verde. Podia ser vermelho, podia ser marrom, mas o lápis aqui, ele não fala da cor dele, porque o que é importante para o lápis é o grafite. É o que está dentro. E a coisa mais valiosa do lápis não dá para ver sem usar o apontador. A gente só consegue ver o grafite, o que está dentro do lápis, quando a gente usa o apontador. Então o lápis ele não se gloria, ele não se exalta. Olha a minha cor. Olha o meu formato. A essência do lápis está dentro. O valor do lápis está dentro. O lápis pode ser feio como for, mas o que vale é o interior do lápis.
Core Shabia Soria Mandaraia. Então, nós somos um lápis que às vezes não temos aparência, mas nós temos uma essência valiosa dentro. Para o lápis, ele nunca viu um lápis se gloriar. Tu está vendo o meu formato? Olha o modelo. Olha como é que eu sou brilhoso. Olha a madeira que me envolve, como deve ser o lápis, ele não se gloria. Porque o que vale para o lápis é aquilo que está dentro. 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 Se tu não der glória a Deus, eu vou ficar. É aquilo que está dentro. É aquilo que está dentro. A essência. Porque eu sou fora o que eu sou dentro. Apesar de fora, eu sei que eu sou bonito também. Eu sei disso. Estou ficando a minha mulher diz assim, você está ficando um coroa charmoso, viu? Está melhor do que quando você era mais novo. Se a mulher está falando, é verdade. Porque ela me viu quando eu era mais novo. Então, ela está falando uma verdade, não é? Mas para Deus, queridos, o que vale é o que está dentro. Porque o que eu sou dentro, eu sou fora. Se o meu coração está cheio de Deus, aqui fora está cheio de Deus. Se o meu coração está cheio de fé, aqui fora está cheio de fé. Então, para o lápis, não importa a madeira que envolve, o importante é isto aqui, ó. É isto aqui que é o importante. A essência. Não é o que está fora, é o que está dentro. E às vezes só podemos ver isso quando usamos o apontador. Eu vou dar um exemplo na Bíblia aqui. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu vou mostrar um lápis muito bonito por fora, sem essência por dentro. 1 Samuel, capítulo 16, e o verso de número 7 diz assim, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olhe para mim aqui, eu já estou concluindo. O Samuel, ele foi na casa de Jessé em Jerusalém, Belém, melhor dizendo, para escolher dos filhos de Jessé um lápis, que seria rei de Israel. Aí primeiro passa o primeiro lápis, chamado Eliabe, passa o segundo lápis, chamado Abinadab, depois o terceiro lápis, o Samar, aí o Azem, o Azam, foram passando cada lápis bonito, meu irmão, cabelo no gel, ou o braço, eles faziam academia nesse tempo, porque não tem como, olha o corpão, quando apareceu o primeiro lápis, que era o próprio Samuel olhou só para a aparência daquele lápis, mas Deus disse não, você está vendo o lápis por fora, mas eu estou vendo o lápis por dentro. No reino de Deus, o que vale é a essência. Se você não entender isso, eu não vou parar. No reino dos homens, o que vale é a aparência, é o tamanho, é o cabelo. No reino dos homens, o que vale, sabe o que é? É se ele é grande, bonito, fala bem, um óculos bem, um terno bem alinhado. Mas no reino de Deus, ele olha a essência, o que está dentro, o que está dentro. Oh, xereas. Levante a mão direita e dá glória a Deus, só os que podem aqui. Deus está procurando a essência. Deus está procurando, não é a cor. Eita, eu vou falar, hein?
Deus não está procurando a cor, o tamanho do lápis, não. Deus está atrás daquilo que está dentro do lápis. Porque nós somos levados a isso. E tem um detalhe, ninguém aqui, nem o pastor Takayama, que é o líder, ele está isento de errar nesse critério. Porque o próprio Samuel, o velho, o homem de Deus, e não deixou de ser homem de Deus, não. Porque não vem escrito na testa, é que Samuel, ele não entendeu a lição do lápis, ele não aprendeu com lápis. Se ele tivesse vindo nesse dia aqui no Avivamento da Fé, ele não errava mais. É por isso que nós não vamos mais errar. Aí quando apareceu o primeiro lápis, ele disse, é esse. Aí Deus disse, não, tu está olhando a cor. Eita, Deus está falando, hein? Tu está olhando a madeira, tu está olhando se ele é alto, se ele é baixo, mas eu estou olhando é o grafite. Enquanto tu olha o cabelo, eu olho o coração. Enquanto tu olha, eu olho a alma. Enquanto tu está olhando para o cabelão, eu estou olhando para dentro dele. Ele é soberbo, ele é exaltado, ele é soberbo, ele é exaltado. Amém? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Toda vez que você pegar uma caneta e um lápis, você vai lembrar disso aqui, não vai? O importante é o que está dentro também. Diga para o seu irmão, diga, Deus está olhando a sua essência. Mas há uma importância no exterior, evidentemente, porque quando eu tenho uma essência boa, o meu exterior é bom. É só o resultado, é só o fruto, é só a ação. Então mas nós queremos trabalhar primeiro fora, aí achando que esse fora vai mudar dentro. Não, primeiro dentro, coração, essência, essência. Passa esse lápis do Eliabe, passa esse lápis chamado Abinadab. Aí tinha um lápis pequeno, feinho, avermelhado, ruivo na verdade, não tinha aparência, mas o grafite, o que estava dentro desse lápis, chamou a atenção de Deus. Acabaram-se os lápis, dizia Samuel. Aí o Jessé diz, falta o menor. Mas se não foi esse lápis aí, não será o outro. Então manda chamar esse lápis aí. Olha como Deus está falando aqui, não é? Como é que esse lápis estava? Tocando harpa, de vez em quando jogando uma pedra na funda, matando o leão, o urso, se preparando. E quando chega o lápis menor, não é o menor, é a essência. Quando chega um lápis, Deus olha lá para a essência do lápis e diz assim, Samuel, é esse aí, ó. É esse aí, Samuel. É esse aí, Samuel. Aleluia. Não, o lápis não fica se achando grande, porque ele sabe o que vale é o que está dentro. Amém? Glória a Deus. Recapitulando e vamos dar a última lição. Primeiro, posso fazer grandes coisas com o lápis, mas não posso esquecer que tem uma mão que guia. Segundo, às vezes eu uso o apontador para corrigir, fala das nossas dificuldades. Terceiro, o lápis sempre permite a ação da borracha. Precisamos o quê? Corrigir algumas falhas. Quarto lugar, não é a madeira, mas sim o conteúdo. Em quinto lugar e último, escute bem, o lápis, aqui é muito forte isso aqui, ó. O lápis sempre deixa uma marca. Sempre deixa uma marca. Por quê? Porque quando eu estou escrevendo um esboço, eu sempre coloco embaixo, Pastor Carvalho Júnior. Dia, não sei quanto é hoje, tal. Eu sempre deixo uma marca quando uso uma caneta, quando uso um lápis. Deus nos chamou para deixarmos marcas poderosas, maravilhosas.
principalmente, o Espírito de Deus quer que você deixe uma marca boa na vida do seu irmão. O lápis sempre deixa algo que vai de geração a geração. Existem cartas que são passadas de pai para filho, de filho, de filho, de filho. Isto são marcas. O lápis sempre deixa marca. Aí eu termino perguntando para você, lápis, qual é o tipo de marca que você está deixando? Qual é o tipo de marca que eu, Carvalho Júnior, nesses anos estou deixando? Porque por mais que ele sofra esse lápis na fase do apontador, ele precisa entender que o lápis foi chamado para deixar uma marca. Tudo que você fizer na vida ficará como marca. Ou para o lado positivo, ou para o lado negativo. Então, nosso objetivo como crentes, como salvos, é deixarmos marcas positivas. Porque eu sou apenas o lápis. É uma mão que faz as maiores coisas ou as grandes coisas. Precisamos deixar marcas dentro da nossa família. E aqui mesmo no Japão eu tenho aprendido coisas. Parece que não é. Alguém disse assim, lá no Brasil, fala o Carvalho, a gente fala as coisas para ele, parece que ele não está nem dando importância. Mas você nem imagina o tanto que eu sou uma esponja. Você nem tem. Tem gente que diz, não falo com o pastor porque a gente está falando, às vezes ele fica assim, parece que não está nem aí. Mas você nem imagina, é que eu já estou construindo a coisa. Eu já estou desenhando. Tudo que eu recebo de positivo, que eu ouço que é interessante, eu guardo, eu enclausuro, eu inoculo, eu coloco na gaveta do meu coração, sabe por quê? Porque só pode ser Deus falando. Só pode ser Deus falando. Então, meus irmãos, como lápis, eu preciso deixar uma marca muito boa aqui no Japão. Na fábrica. No meu bairro. Na vida dos meus amigos, irmãos, conhecidos. Quem chegar perto de mim, eu preciso deixar uma marca positiva. Uma marca positiva. Olha o que diz Gálatas, para nós terminarmos. Carta de Paulo à Galácia do Sul, aos Gálatas. Capítulo de número 6. Olha só, isso aqui é muito forte. Gálatas 6, verso 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ei, não pensa que Deus não vai agir, Ele vai. Não pense que Deus vai ficar sem ação, Ele vai. Agora, tudo aquilo que você semear, você vai colher. E eu acredito que nós vamos semear marcas positivas, porque eu sou apenas o lápis. É uma mão que me guia. É uma mão que me orienta. Oh, aleluia, é uma mão que me aciona, aleluia, eu sou apenas um lápis, por quê? Porque Deus às vezes pega o apontador, usa as lutas, dificuldades para me deixar bem afiado, bem bonito. Às vezes Deus pega a fase da borracha para nós corrigirmos, e corrigir algo não é fácil, mas é necessário. Às vezes, nós estamos nos importando com a nossa aparência, quando na verdade a essência é que fala mais alto. E por último lugar, como lápis, eu tenho que deixar marcas positivas, porque eu vou colher isso. Hoje não, mas eu vou colher um dia. Porque Deus tem a eternidade. Quantos lápis nós temos aqui essa noite?
Quantos lápis nós temos aqui essa noite? Não esqueça que você é apenas o lápis. É Ele que faz. Vamos ficar de pés? Vamos orar? Deu para entender alguma coisa aqui, sim ou não? Todas as vezes que você pegar o lápis, a caneta agora, e eu gostaria que você sempre o fizesse. Todas as vezes que você pegar o lápis, não se esqueça que existe uma mão que guia. Olha só, o lápis sem a mão, ele não é nada. Escreve lápis sem a mão, ele não escreve. Ele não tem nenhuma utilidade sem a mão. Ele passa a ter uma utilidade quando a mão o guia. O Espírito de Deus vai nos guiar esse ano. Deixa Deus te guiar, meu irmão. Deixa Deus te guiar para coisas boas, positivas, maravilhosas. Deixa Deus te guiar. Não reclame, querido, olhe bem para mim. Não reclame porque você está na fase do apontador. É que Deus está melhorando você. Deus está melhorando sua vida. Deus está melhorando o seu culto. A fase do apontador serve para melhorar a nossa fé. A fase do apontador serve para mostrar que se Deus não agir, como dói a fase do apontador. E o Espírito de Deus essa noite está falando para você, para mim que estamos vivendo essa fase. E o apontador ali no lápis. Algumas coisinhas são tiradas quando o apontador ele é acionado. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. O apontador serve para tirar alguns empecilhos, algumas coisas. Não reclama, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque no céu há uma expectativa que você vai se comportar diferente nessa crise. Assim como o inferno diz, agora ele vai blasfemar, vai falar, não. O céu diz assim, ele vai para a igreja, ele vai crescer na fase do apontador. Aproveita esse momento para ficar, porque na hora em que Deus cumprir o plano maior na sua vida, você vai estar bem afiado. Ah, irmão, não adianta você tentar pular etapas. Deus não é burro. Deus não pula etapas. Quem quer fazer isso é o homem. E ouça mais o que eu vou dizer. Todas as etapas na sua vida que você pulou, você vai ter que voltar e vivê-las. Não pense que você vai chegar pulando as etapas. Ah, era o primeiro degrau, você foi para o terceiro, não passou no segundo. Tenha certeza que um dia você vai voltar para viver o segundo degrau. Ou de uma forma, ou de outra. Que Deus nos ajude. Nós estamos aqui para produzir, não é? Quantos lápis nós temos aqui? Quantos entenderam essa palavra? Então feche os teus olhos. E como lápis, sinta a presença do Espírito Santo aí. Eu não sei que fase você está vivendo. Se é a fase da borracha, é porque você precisa corrigir algumas coisas. Em nome de Jesus. A fase da borracha não é fácil. Olhe para dentro de você, lápis, e veja o que você precisa corrigir. Não, mas eu não tenho nada. Pelo contrário, quanto mais achamos que nós não temos nada, é que as coisas aparecem. Aleluia. Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome, Pai. Porque com o lápis nós aprendemos coisas grandes aqui. Com o lápis nós aprendemos que existe uma mão que guia. Com o lápis nós aprendemos que existe a fase do apontador. Com o lápis, Senhor, nós aprendemos que existe a fase da borracha. Com o lápis nós aprendemos que o Senhor está olhando a nossa essência, o que somos por dentro. E nós, como lápis, vamos deixar marcas que glorificarão o teu nome. Eu quero orar por todos os teus filhos que essa noite vieram aprender a tua palavra. A tua palavra diz: aprendei de mim. E feliz é o homem que abre o seu coração
e começa a aprender as coisas de Deus. Se o Senhor falou conosco dessa forma essa noite, é porque tu tens coisas maiores, grandes, poderosas, para serem distribuídas sobre nós. Como lápis, nós queremos deixar grandes marcas, marcas que glorificarão o teu nome, porque não importa, Senhor, as dificuldades, o importante é que nós vamos crescer em cada uma delas. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O Espírito de Deus fala para você que está vivendo a fase do apontador. Não reclame, lápis, você vai sair diferente dessa fase, porque muitos, aleluia, disseram que você não iria dar mais fruto, quebrou a pontinha do lápis, não tem como escrever. A fase do apontador, Deus está te aperfeiçoando, Deus está me aperfeiçoando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está aperfeiçoando a nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Escolha alguém, coloque a mão no ombro desse lápis que está perto de você, coloque a mão, e vamos orar uns pelos outros, porque maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, comece a usar cada lápis aqui, comece a usar cada lápis aqui, cada lápis, ei, ó Deus, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos melhorar, Senhor. Nós queremos melhorar a cada dia. A cada dia nós queremos melhorar. A cada dia nós queremos corrigir alguns erros. A cada dia nós queremos corrigir erros. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a aceitarmos a fase da borracha na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a não ficarmos exaltados, mas que a cada dia possamos entender a fase da borracha. A fase da borracha é muito dolorida, mas nós precisamos corrigir, Senhor. Corrigir para melhorar, corrigir para que teu nome seja glorificado, corrigir, Senhor, para deixarmos marcas. Ei, o Espírito de Deus está aqui. Deus está falando com crentes aqui. Eu sei que você está sendo impactado com essa palavra. Eu sei, lápis, eu sei. Ei, chábias, orias, novia, candori, camarraia. Eu sei, lápis, que tu estás sendo impactado. O Senhor quer corrigir. Corrija, Jesus. Porque como pai, tu corrige os filhos. Como pai, tu corrige os filhos, e a tua correção é para o nosso crescimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Continua conosco.